fonte, tão pecador. Glórias a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14. Glórias a Deus. Vai dizer assim a palavra do Senhor. O título da mensagem é Sétima Carta à Igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém. A igreja pode estar se assentando. Glórias a Deus. Livro de Apocalipse, o livro da revelação. Glórias a Deus. O último livro da Bíblia, da nossa Bíblia. Glórias a Deus. Aonde o apóstolo João, glórias a Deus, logo no capítulo 1 de Apocalipse, vai dizer assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele, pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo. Então é revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu ao servo João, glórias a Deus, para mostrar as situações que estavam ocorrendo na igreja naquela época, para nos alertar também que essas palavras seriam para o futuro, para a nossa atualidade. Coisas que ainda viriam a acontecer estão escritas aqui neste livro. Glórias a Deus. Apocalipse é um livro que não é de fácil entendimento. Nós temos que pedir sabedoria e discernimento da parte do nosso Senhor, do Espírito Santo, para podermos entender. Caso uma pessoa leiga venha ler o livro, não vai conseguir entender, porque a palavra é discernida espiritualmente. Glórias a Deus. E essa mensagem que nós lemos aqui no capítulo 3, glórias a Deus, todos nós, eu creio que já ouvimos falar sobre as cartas enviadas às igrejas. Que João foi o momento em que o apóstolo João, ele estava preso na ilha de Patmos, ali por causa da pregação, por levar o evangelho de Jesus Cristo. Então ele estava preso por Jesus Cristo, por causa da pregação da palavra. E foi ali que ele teve a revelação da parte do nosso Senhor, aonde vai nos trazer importantes, glórias a Deus, aqui uma importante mensagem. O livro todo vai falar sobre, aleluias, a revelação por parte do nosso Senhor Jesus Cristo, alertando as igrejas, situações que estavam ocorrendo dentro das igrejas, o futuro. Então foi nesse momento que João ele escreveu essa carta à igreja de Laodiceia. São 7 cartas, glórias a Deus, 7 igrejas. A carta de Laodiceia, glórias a Deus, está faltando um pouco de voz, estou um pouquinho gripado, glórias a Deus. Mas com a graça do Espírito Santo, nada vai impedir a mensagem de ser transmitida. Vai falando, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Esse tempo, mudança climática, muitos pegam gripe, glórias a Deus, porque nosso corpo não aguenta. Um dia está calor, outro dia está frio, nosso corpo não suporta. Aleluias. Glórias a Deus. A 7ª carta à igreja de Laodiceia. Eu estarei trazendo um pouquinho sobre a igreja de Laodiceia. Talvez muitos já conhecem, aleluia, talvez em cursos dados aqui na igreja, sobre as igrejas, mas tem muitos que também não conhecem a respeito da igreja. As 7 cartas, Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Então, a igreja de Laodiceia faz parte de uma das 7 igrejas da Ásia, a qual foi enviada carta aos anjos de cada uma dessas igrejas, ou seja, o líder espiritual de cada uma. Jesus Cristo as notificou através do apóstolo João, quando estava preso na ilha de Patmos, por causa da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Glórias a Deus. A 7ª carta foi enviada à igreja de Laodiceia, uma cidade que fica na região da Frígia e Lídia. Ela situava a cerca de 60 quilômetros de Éfeso, uma cidade também bastante conhecida naquela época. E atualmente essa cidade, ela só resta somente as ruínas dela no país da Turquia, glórias a Deus. Então, ainda existem as ruínas dessa cidade, uma cidade que outrora era bela, importante cidade ali naquela época, grandes construções, povoado ali muito rico, abastecidos, mas hoje só resta ruínas na Turquia, mas ainda existe, glórias a Deus. Laodiceia foi uma cidade muito importante, sua localização ela era estratégica,
ficava no cruzamento de duas importantes rotas comerciais. Glórias a Deus. Isso fazia com que ela era bem sucedida, né, financeiramente, comercial, e era a cidade mais rica da Frígia, conhecida pela produção da lã preta e brilhante, por seus serviços bancários e por produtos feitos de pó frígio, misturado com óleo que seriam feitas pomadas para ouvido e colírio. Os aquedutos forneciam água mineral de fontes termais situadas a apenas 10 quilômetros ao sul da cidade. Então, as águas chegavam a Laodiceia com uma temperatura morna, não era fria nem quente, mas era uma temperatura morna, por causa dessas fontes termais que havia ali a pouca distância da cidade. E seu sabor era devido ao alto teor de minerais e era sempre nauseante, ou seja, causava náuseas. Não era um sabor muito bom, ela tinha um gosto ruim, morna, causava enjoo, náuseas. Então, era esse tipo de água que abastecia a cidade. Glórias a Deus, aleluia. Então, sobre Laodiceia, glórias a Deus, a palavra vai dizer que, estudando sobre Laodiceia, é uma cidade muito rica, abastecida, comercialmente, fisicamente, glórias a Deus. A região que ela se situava era uma rota importante de comércio. Então as pessoas ali, fisicamente, materialmente, elas estavam vivendo bem. Era uma cidade próspera, importante, ficava próximo a outras cidades importantes, glórias a Deus. Então as pessoas, fisicamente, aparentemente, elas eram ricas, abastecidas, glórias a Deus. Glórias a Deus. Mas estudando um pouco mais a palavra, o que Jesus Cristo, o que Deus estava escrevendo nessa palavra, alertando, se era uma cidade tão próspera, uma cidade tão bonita aos olhos, ali também tinha a igreja de Jesus Cristo, ali estava a igreja do nosso Senhor, aleluia, aqueles que serviam a Cristo cultuavam ali na igreja também. Mas nós estaremos estudando um pouco sobre as características espirituais e físicas sobre Laodiceia e o que ela tem para nos dizer também. Aleluia. Essa palavra vai dizer: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz ao anjo da igreja, ao líder espiritual da igreja que ficava em Laodiceia, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, nosso Senhor Jesus. Versículo de número 15: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fora frio ou quente. Aqui no versículo 15, a palavra de Deus é tão maravilhosa que o Senhor usa, aleluias, algo que é aí algo da cidade, para que as pessoas fossem fácil entender naquela época. Então, o que o Senhor está dizendo? Conhece as suas obras. As obras de quem? Das pessoas ímpias da cidade? Não, as pessoas que estavam dentro da igreja de Laodiceia. O Senhor vai dizer que conhece a obra de cada um, a feitura de cada um, que cada um fazia dentro da igreja, qual era o seu proceder fora, que nem és frio, nem quente, quem dera fora frio ou quente. Então essas pessoas estavam o quê? Mornas espiritualmente. Aqui o Senhor faz uma comparação também com as águas termais que chegavam à cidade. Olha só que maravilhoso. A água quente chegava, a água que chegava na cidade era morna. Então o Senhor fez uma comparação para ficar em fácil entendimento a igreja de Laodiceia, que eles estavam iguais àquela água, morna, não estava nem fria e nem quente. O Senhor vai continuar dizendo: assim porque és morno e não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar, ou vomitar-te-ei da minha boca. Glórias a Deus. O primeiro que o Senhor está dizendo aqui, porque é morno, não é frio nem quente, o Senhor está a ponto de vomitar. O Senhor estava rejeitando a forma dos cristãos da igreja de Laodiceia. Ele estava a ponto de vomitar. Aqui nos remete que, aleluias, algo relacionado a castigo. O Senhor estava farto do que as pessoas da igreja de Laodiceia estavam fazendo. A forma como elas, a forma delas espiritualmente, elas estavam dentro da igreja. Glórias a Deus. A palavra vai dizer, e também vomitar-te é uma comparação à água também que chega ali naquela cidade. A água causava náuseas. Quando você provava aquela água, aquele gosto ruim na água, por causa dos minerais, por causa que era morna a água,
dava ânsia de vômito na pessoa. O Senhor está fazendo uma comparação que as pessoas da igreja de Laodiceia, o Senhor estava a ponto de vomitar, o sabor na boca não era agradável, glórias a Deus, o cheiro não era agradável. O Senhor estava comparando aqui na palavra. Versículo de número 17: como dizes? Quem diz? As pessoas ali da igreja: rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Glória a Deus. Palavra forte desse versículo, que o Senhor está dizendo. As pessoas diziam que estavam enriquecidas. Era uma cidade próspera. Era uma cidade próspera. Glórias a Deus. Eu creio que naquele local também tinha uma igreja muito bonita em Laodiceia. Eu creio que era bastante ornamentada, por causa que era uma cidade próspera e rica. Só que o que as pessoas, glórias a Deus, como que elas estavam? Aleluia. Como que elas estavam se achando? Elas falavam assim: eu sou rica, glórias a Deus, estou abastada, estou enriquecido, de nada tenho falta. Glórias a Deus. Era assim que as pessoas estavam sendo autossuficientes, não precisam mais buscar a Deus de todo o coração. E não sabes, aqui o Senhor vai dizer como o Senhor estava vendo a situação das pessoas, que eram desgraçadas, sem a graça de Deus, miserável, glórias a Deus, pobre. Elas se consideravam ricas, mas na verdade, aos olhos espirituais, elas estavam pobres, cego e nu. Glórias a Deus. Então, como que elas poderiam estar cegas, nu, miserável, pobre, se era a cidade mais rica? Glórias a Deus. Como que elas poderiam estar pobres? Como que elas poderiam estar cegas, se tinha o melhor colírio encontrado na região para os olhos, era encontrado ali naquela cidade. Mas o Senhor está falando que elas são cegas. E nu, elas tinham a melhor lã, a lã negra, que era usada na vestimenta, encontrava-se naquela cidade. Mas o Senhor fala que elas estavam nus aos olhos do Senhor. Glórias a Deus. Versículo de número 18. Que o Senhor aconselha: aconselha-te de que de mim compres ouro provado no fogo. Glórias a Deus. Para buscar do Senhor, e não as riquezas ali no local. Para que tenha riquezas e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja teus olhos com colírio para que vejas. Glórias a Deus. Para procurar a verdadeira riqueza no Senhor, a vestimenta, glórias a Deus, limpa, sem manchas, no Senhor, glórias a Deus. O colírio para os olhos, as pessoas estavam com os olhos cegos espiritualmente. Aleluia. Então, o que o Senhor recomenda? Para que elas busquem o colírio do Senhor, para que elas possam enxergar novamente, abrir os olhos novamente para a realidade do que estava acontecendo com elas. Para que vejas, glórias a Deus. Palavra tremenda. Se nós vermos aqui, tudo tem relação à cidade, às características. E o Senhor vai dizer mais: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui é um convite do Senhor ao arrependimento. Glórias a Deus. O Senhor está dizendo que Ele repreende, Ele castiga todos quanto ama. Muitas vezes é muito difícil aceitarmos repreensão. Muitas vezes nós fechamos a cara quando o Senhor nos repreende. Ninguém gosta de ser repreendido. Mas o Senhor está dizendo que é por causa de nos amar que o Senhor nos repreende. Glórias a Deus. Aleluia. Porque o Senhor, Ele nos ama tanto que Ele não quer nos ver perder. Ele amava a igreja de Laodiceia. Ele via cada alma ali daquela igreja que eles precisavam de uma mudança no seu comportamento, na vida espiritual. Então o Senhor faz um convite aqui ao arrependimento. Glórias a Deus. O Senhor nos ama tanto, Ele nos repreende quando nós, aleluia, quando nós desviamos do propósito, quando nós desviamos de fazer aquilo que é reto ao Senhor. Se Ele nos repreende, é porque Ele nos ama. Toda vez que o Senhor te repreender, glórias a Deus, fique feliz. Isso quer dizer que o Senhor te ama. Glórias a Deus. Jamais, aleluia, fique triste com a repreensão do Senhor. Se alegre sempre na presença de Deus. Glórias a Deus. E Ele também, junto com a repreensão, muitas vezes o Senhor vem castigo, Ele pede para se arrepender. Versículo de número 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo.
essa palavra, quando nós ouvimos, muitas vezes a primeira coisa que vem no nosso pensamento é essa palavra para pessoas que estão lá no mundo, lá fora, sem a presença de Deus, não é verdade? Eis que estou à porta e bato. Em cada ser humano, o Senhor, aleluia, sempre vinha na minha cabeça que é das pessoas que estão lá fora. Mas não, para quem está sendo direcionada essa palavra, aqui no capítulo 3, a igreja de Laodiceia. Quem é a igreja? Somos nós. Essa palavra é para nós. Senhor, se o Senhor vê algo que não está correto em nossas vidas, o Senhor ali não se cansa de bater na porta do nosso coração. Glória a Deus. Para ele entrar, aleluia, aceitar o Senhor Jesus Cristo, aleluias, e mudar aquilo que precisa ser mudado. Então, constantemente o Senhor está ali, tentando, aleluias, adentrar nosso coração, aleluias, uma intimidade. Cear é algo íntimo, aleluia, você somente ser com alguém que é da sua família, com alguém que você ama, aleluia, um parente, glória a Deus. Então, esse é o cear de Jesus, glória a Deus. Então, essa palavra aqui é endereçada a nós. Versículo de número 21, glória a Deus. Ao que vencer, lhe considerei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós vemos aqui o Senhor, o anjo do Senhor, aleluia. Primeiro ele expôs a situação da igreja, glória a Deus, o que havia de errado na igreja. Em segundo lugar, o Senhor convida ao arrependimento. Em terceiro lugar, o Senhor nos mostra a recompensa para aquele que se arrepender, aceitar a repreensão do nosso Senhor e se consertar. Então são três aqui, nós vemos três, aleluia, três estágios aqui. Então primeiro expôs a situação, chama o arrependimento, depois a recompensa aquele que se arrepender. Glória a Deus. Aleluia. Palavra, eu acho maravilhosa essa palavra. Glória a Deus, que o Senhor vem falando comigo. Aleluia. Eu sei que o Senhor quer falar comigo. Ele quer transmitir algo à igreja também. Glória a Deus. Então aqui, Laodiceia, glória a Deus. Qual que era a situação espiritual dos crentes ali que havia na igreja de Laodiceia? Eles se julgavam abastados, ricos, autossuficientes. Eles iam na casa ali do Senhor, glória a Deus, mas algo havia errado. Uma cidade tão rica, uma cidade ali que tinha melhor lã, melhor colíria, melhor vestes, glória a Deus, mas tinha algo errado aí na forma de adoração deles. O Senhor aqui nos mostra os detalhes, glória a Deus. Suas obras estavam sendo reprovadas, a obra de cada um, por causa justamente dessa situação. Eles eram ricos fisicamente, pobres espiritualmente. Eles estavam envolvidos numa religiosidade, glória a Deus. Ou seja, muitos deles iam na casa do Senhor, apenas iam, só que não abriam o seu coração de fato ao Senhor, glória a Deus, os princípios ali na palavra do Senhor. Então era como se fosse só algo socialmente. Eles não abriam de fato o coração da oração ao Senhor. Talvez a cabeça deles estava preocupada com tantas coisas ali fora ali da casa ali do Senhor, da sua vida cotidiana, dos bens materiais. Eles estavam tão ricos e abastecidos que por que eu vou buscar ao Senhor? Por que eu vou clamar ao Senhor se eu já tenho tudo? Então eles se julgavam autossuficientes. Glória a Deus. Eles estavam envolvidos numa mornidão, uma frieza espiritual. Eles não tinham mais sensibilidade para buscar ao Senhor. Eles estavam também com uma soberba, glória a Deus, um ego, uma autossuficiência. Então era assim, dessa forma que estava a situação da igreja de Laodiceia. E o Senhor vai dizer que estava a ponto de vomitar, que nos leva a pensar no castigo, glória a Deus, caso não se arrependesse dos maus caminhos, glórias a Deus. Então os perigos físicos e espirituais, mornidão, frieza espiritual, autossuficiência, glórias a Deus. E nós devemos ter muito cuidado, glórias a Deus, que o inimigo, muitas pessoas, nós vemos a situação da igreja, mundialmente falando hoje em dia, glórias a Deus,
quanta mornidão que há dentro, né, das igrejas. Quantos de fato que vão lá para adorar, buscar ao Senhor? Muitas vezes nós entramos na igreja, mas nossa cabeça está tão preocupada em tantas coisas, que nós não sentamos na cadeira, mas nossa cabeça está longe. A adoração fica vazia. Graças a Deus. E qual é o intuito da casa do Senhor? Seria chamada casa de oração. O que é uma oração? É uma conversa, uma intimidade com o Senhor, um diálogo ao Senhor. Glória a Deus. Eu penso assim comigo, que eu sempre busco, aleluia, sempre que eu vou à casa do Senhor, aleluia, é claro, tem dias que nós não estamos bem, aleluia, tem dias que aleluia, eu não vou ser hipócrita, mas parece que somos tomados de um sono quando sentamos na cadeira, os olhos pesam, tem um peso na cabeça, vem aquela vontade de dormir, glórias a Deus, mas até contra isso nós temos que lutar, aleluia, porque é aqui que nós renovamos a nossa força. Você acha que o inimigo não sabe que é aqui que está a sua bênção, a sua vitória, é aqui que vai sair? Glórias a Deus. O inimigo, ele não quer que a adoração chegue ao Senhor. Ele não quer que a adoração chegue ao trono do Senhor. Então, como o inimigo age? É colocando mornidão, frieza. É você muitas vezes sentar, a sua cabeça está preocupada com as coisas lá fora, e você perder aquele momento de sentar e falar: Senhor, muito obrigado, Jesus Cristo. Agradecer com gratidão no coração. Aleluia. Gratidão no coração. Adorar, qual que é o principal intuito que você vir primeiramente à casa do Senhor? É conversar com Deus, é agradecer a Deus, é você chegar no final do dia, mesmo cansado, mesmo com problema, mas chegar na casa do Senhor. Que alegria, eu estou na casa do Senhor. Eu estou aqui, Senhor, eu tive um dia difícil mesmo, Senhor, mas eu não suporto, Senhor. Eu não admito essa mornidão, essa frieza de vir à sua casa, a casa de Deus vivo e poderoso, e ficar sem abrir a minha boca, sem poder te adorar, gratidão, sem poder te agradecer. Glórias a Deus. O inimigo luta contra nossas vidas, tentando colocar essa frieza, tentando roubar a sua bênção dentro da casa do Senhor, na sua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Aqui a palavra vai dizer, vai nos alertar na igreja de Laodiceia sobre essa mornidão. Aleluia. Que é um perigo para a vida espiritual de nós cristãos. Que nós devemos lutar contra isso. Aleluia. Não admitir ir à casa do Senhor de qualquer jeito. Não admitir com essa situação que nós, muitas vezes, durante o dia todo, não tiramos nem um minuto para agradecer ao Senhor, nem um minuto para ler um versículo da Bíblia. Não podemos admitir isso em nossas vidas. Muitas vezes, a correria do dia a dia, aleluia, isso quer nos sufocar, tirar nosso tempo de ler a palavra, de orar, de conversar com o Senhor. E o quanto é importante você tirar um momento, conversar com o Senhor. E por que não dizer o dia inteiro, aleluia, talvez você indo ao trabalho, conversando com o Senhor, na sua empresa, conversando com o nosso Senhor, orando em pensamento, aleluia, deixar uma Bíblia ali do lado, e você, ao passar, você ler um versículo, aleluia, porque nosso inimigo, aleluia, ele quer tirar isso de nós. Ele quer, a nossa vida é tão corrida, só que o celular é engraçado, o celular não sai das nossas mãos. E você às vezes passa 10 minutos, 20, meia hora, somente com o dedo no celular. Como é que isso aí é tão fácil? Por que ler o capítulo, o versículo da Bíblia é tão difícil? Porque orar 1 minuto, nem se for 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, é tão difícil. Glórias a Deus. Isso não é normal. Isso aí é a luta que nós enfrentamos, a guerra espiritual que nós enfrentamos todos os dias. Aleluia. Caso contrário, se nós não vencermos, nós vamos cair na mornidão. Glórias a Deus. E o pior de tudo é quando você se acostuma com a mornidão. Você acha que está bom, você acha que é normal. O Espírito Santo, você já não é mais sensível a ouvir a voz do Senhor, que pede, me busca, me adora. Aleluia. Você começa a se acostumar a vida de assim, mornidão. Acha que é normal, acha que está tudo bem, mas na verdade está destruindo o nosso espírito, a nossa intimidade com Deus.
Aleluia. O diabo ele quer tirar isso de nós. É a nossa adoração, a nossa fé. Glórias a Deus. Ele quer te deixar abatido. Ele quer muitas vezes colocar tantos problemas no seu dia a dia para você chegar na casa do Senhor e você só pensar muitas vezes em coisa lá fora, ir para casa, e você acaba perdendo esse momento que você tem. E é aqui que nós nos renovamos, é aqui que o Senhor nos dá vitória. Glórias a Deus. Eu falo de mim, glórias a Deus, eu tenho que me esforçar, glórias a Deus, mesmo cansado muitas vezes, mesmo com problemas, mesmo com alguma doença física, ainda dizer: Senhor, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Senhor. Obrigado pelo seu sacrifício, Senhor. Obrigado por minha família, obrigado por meus irmãos. Obrigado por ter um lugar para te adorar, Senhor, uma casa para te adorar, Senhor. Obrigado pela presença do Espírito Santo na minha vida, Senhor. Em tudo somos gratos a Ti, Senhor. Quando você agradece a Deus, quando você abre o seu coração a Deus, com gratidão, você vai ver quantas coisas vai mudar. Aleluia. O intuito principal, aleluia, de ir na casa do Senhor é primeiro, é adorar o Senhor, é buscar o Senhor. Glórias a Deus. E não devemos ter como principal motivo de ir na casa do Senhor é apenas pedir para Deus as coisas que nós queremos para nossas vidas. Mas antes de tudo, adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor, dizer que Ele é bom, aleluia, bom nas lutas, bom nas vitórias, bom na saúde, bom na doença, em tudo o Senhor é bom. Aleluia. É assim que nós vencemos a bonidão. O inimigo tão sagaz tenta colocar dentro das igrejas do Senhor. Aleluia. Nós vemos profetas calados hoje em dia nas igrejas. Nós vemos o quanto o pecado tem destruído as igrejas, os ministérios, porque sorrateiramente o inimigo ele acaba entrando, aleluia, e homens, mulheres, aleluia, eles vão deixando, vão acabando ficando mornos espiritualmente, e quando vê a igreja está destruída, quando vê a igreja vai estar igual a situação de Laodiceia, vai ser igrejas muito lindas, bonitas, pessoas muito bem vestidas, ali com o melhor tecido, mas o Espírito Santo já se retirou da sua presença já faz muito tempo, aleluia. E não devemos deixar isso tomar conta de nós. Somos todos falhos, todos pecadores, todos nós, aleluia, precisamos todos os dias do perdão do nosso Senhor, aleluia. Somente o Senhor em nossas vidas. Glórias a Deus. O Senhor me falou principalmente nessa palavra sobre a mornidão. Morno, o quente, o frio e o morno. Aleluia. Como que nós devemos ser na presença do Senhor, na igreja do Senhor? Como que nós estamos hoje em dia? Aleluia. Se fazermos análise na nossa vida, será que nós estamos frios? Será que nós estamos mornos? Ou estamos quentes? Hoje eu estava estudando essa palavra e automaticamente veio uma imagem na minha cabeça, algo que eu não vejo faz muito tempo. Quando o carvão, depois você faz um churrasco, fica aquele carvão, né? E muitas vezes tão quente, você quer apagar. Aí eu tinha o costume de ir lá e jogar um pouco de água, sai aquela fumaça, faz aquele barulho, glórias a Deus, e de certa forma sai aquela chama, né, das brasas. E ela fica sendo aquela fumaça, glórias a Deus. Eu estava pensando sobre isso. Aqueles carvão que você joga água, ele não vai ficar frio e nem vai ser quente mais, ele vai ficar morno. Se você colocar assim, pegar na sua mão, você vai ver que está morno. Não vai estar frio e nem vai estar quente. Glórias a Deus. E Deus é tão maravilhoso que me veio a imagem de 3 pessoas sentadas lado a lado na igreja. Eu não vou falar que aqui, apenas me veio a imagem na cabeça. Glórias a Deus. Esses 3 carvão simbolizavam 3 pessoas sentadas lado a lado. Glórias a Deus. Que chegaram na casa do Senhor depois de um dia de trabalho e vieram adorar o Senhor num culto normal. 3 carvão. Um estava frio, o outro estava morno e o outro estava bem quente. Glórias a Deus. Aleluia. O carvão que está morno, aleluia, se ele ficar perto do frio, ele não vai conseguir esquentar aquele que está frio, porque ele está morno, aleluia. E se ele ficar perto do que está quente, de imediato ele não vai pegar fogo, porque ele está úmido, ele só está morno,
não é impossível, mas ele vai demorar um bom tempo ainda, mas de tanto ficar perto daquele carvão quente, ele vai acabar incendiando novamente. Glórias a Deus. Aleluias. E o frio, coitado do carvão frio. Se ele ficar perto do morno, ele vai continuar frio, não vai ficar nem morno. Glórias a Deus. Ele vai ter que, aleluias, ou ficar próximo daquele que está quente. Glórias a Deus. E glórias a Deus. Essa comparação, os 3 carvões, estava vindo na minha mente, no meu coração. Glórias a Deus. Imaginei 3 pessoas dentro da igreja. Aleluias. Muitas vezes o carvão que está aceso, ele acaba incendiando os outros carvões. Mas aquele que está morno, ele incendeia alguma coisa. Aquele que está frio, incendeia alguma coisa? Não. Glórias a Deus. E me veio no meu coração, eu vou falar de mim. Muitas vezes nós vemos na igreja mornos e frio, aleluia, e sentamos ali e ficamos. Glórias a Deus. E você espera, eu espero, você espera ser incendiado por algum carvão. Você sempre espera, em vez de oferecer primeiro, porque você oferecendo a adoração, o louvor, o agradecimento a Deus, você automaticamente você vai se incendiar. Agora, se sentar, eu estou cheio de problemas, estou cheio de dificuldade, e fica fazendo aquela cara, não vou adorar, Senhor, fala comigo, só fala. Tudo é o Senhor que tem que dar, tudo é alguém que tem que incendiar. E você, e adoração? E você? Será que se em vez disso, se em vez disso eu chegar e agir dessa forma, e eu chegar, posso estar destruído, posso estar cheio de problemas, mesmo assim, obrigado, Senhor, glórias a Deus, aleluia. Nem se for um pensamento, mesmo que acabou de fechar, mas obrigado, Senhor, glórias a Deus. Você vai sentir o agir do Espírito Santo. Você vai sentir a diferença na sua vida. Então, o que Deus falou comigo? Busque primeiro oferecer, aleluias, do que receber. Muitas vezes nós acabamos na mornidão, entramos na mornidão e saímos da igreja da mesma forma. Por quê? Porque só espera receber, só receber. Aleluia. Às vezes fica até chateado, o Senhor não me entregou a bênção que eu busquei, o Senhor não falou comigo, e sai chateado e sai frio no mundo. Mas a culpa está em nós. A culpa está em nós. Nós é que erramos em não oferecer ao Senhor. Casa de oração, oração na conversa, intimidade, adoração ao Senhor, nosso Deus. Glórias a Deus. E como que nós estamos se comportando? Aleluia. Muitas vezes a mornidão, ela faz começar a olhar para os lados. A culpa nunca está em mim, começa a olhar para os lados. Mas realmente a culpa é sua. Algo que está errado com você. Muitas vezes a frieza, a mornidão faz você olhar para os lados, observar, e você para de ficar olhando para si mesmo. Eu tenho que olhar mais para mim. Eu tenho que buscar eu melhorar mais como crente, espiritualmente, o Senhor. Glórias a Deus. É assim, dessa forma que o Senhor falou comigo nessa palavra sobre mornidão. E essas palavras que o Senhor, aleluia, nesse dia transmitiu a mim, aleluia, a mim primeiro, e a igreja que está aqui. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Jesus Cristo. Aleluia! Eu não vou falar somente aquilo que o Espírito Santo tem para falar com a igreja. Eu não vou mais além. Glórias a Deus. Eu creio que os irmãos entenderam sobre a 7ª carta, sobre a situação que estava acontecendo na igreja de Laodiceia. Nós devemos orar pela igreja, orar pelas igrejas no Brasil, nos países de fora, para sair essa mornidão. Glórias a Deus, porque a mornidão ela traz outras coisas consigo. Aleluia, frieza espiritual, glórias a Deus, desânimo, perca da fé, pecado entra, a legalidade entra, várias coisas vêm junto com a mornidão. Então nós devemos, aleluia, sempre consultar a Deus, como que eu estou? Aleluia. É assim que o Senhor me vê como cristão, como crente, conversar com o Senhor. Aleluia. Jesus Cristo é o nosso fiel amigo, você pode conversar com Ele. Senhor, o Senhor está satisfeito com a maneira que eu estou vivendo atualmente, como cristão?
É dessa forma que o Senhor quer me ver. Aquilo é o propósito. Eu estou cumprindo propósitos que o Senhor tem para a minha vida? Ou será que eu estou fazendo de forma diferente? Será que eu estou frio? Será que eu estou morno? Será que eu estou quente? Comece a fazer essas perguntas na sua vida. Aleluia. Lembrando, glórias a Deus, o Senhor fala: eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. O Senhor te ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aleluia. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo de número 11 vai dizer assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém e nada tome a sua coroa. Não deixe, aleluia, que circunstâncias, problemas, não deixe que coisas no mundo tire a sua coroa, aleluia. Tira aquilo que é de mais importante em sua vida, que é a sua salvação, que é a sua intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. E vale a pena. O Senhor diz aqui: ao que vencer, me considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E vai dizer mais: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Glórias a Jesus. Buscar as riquezas do Senhor. Glórias a Deus. O Senhor nos aconselha que dele compres ouro provado no fogo, para que verdadeiramente nos enriquecemos. Roupas brancas, as nossas vestes espirituais, para que te vistas e não apareça a vergonha da sua nudez. A vergonha é o pecado, a iniquidade, lascívia, nosso comportamento, nossas obras. E que unja teus olhos com o melhor colírio, para que tudo aquilo que impede você de enxergar espiritualmente, para que abra seus olhos, para que tire a venda dos nossos olhos, que o inimigo tenta colocar, para que você não discirna mais as coisas espiritualmente. Glórias a Jesus Cristo. E que unja teus olhos com colírio, para que vejas. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor te abençoe. Vale a pena você se esforçar. Glórias a Deus, vale a pena. Repreenda toda a humanidão, toda a frieza. Glórias a Deus. Se tem algo, aleluia, não é vergonhoso. De forma alguma o Senhor quer o seu mal, mas o Senhor nos faz um convite a nos arrepender, a nos analisar nossa situação espiritual. Eu vou dizer que eu não sou perfeito, eu sou pecador, eu sou falho. Glórias a Deus, eu não sou um super crente, né, um super espiritual, de forma alguma. A cada culto, a cada curso, a cada dia que passa, eu estou aprendendo mais. E a minha sede é buscar ainda mais na palavra do Senhor. Que na palavra do Senhor contém a sabedoria para a vida, a salvação. Aleluia. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais intimidade, mais difícil você errar, você se torna. Glórias a Deus. A palavra de Deus é luz para as nossas vidas.